Olá! E com muito orgulho que apresentamos o primeiro episódio de Vozes da Educação Física. Dentro da cultura corporal de movimento, existe uma gama muito rica de conteúdos com possibilidade de serem trabalhados durante as aulas de educação física escolar. Mas alguns professores têm dificuldade no desenvolvimento de certos conteúdos dentro da escola. Dentre esses conteúdos, podemos exemplificar as lutas. Alguns dos motivos para essa dificuldade no caso das lutas são a falta de materiais, a crença de que o conteúdo possa incitar violência e a insegurança dos professores em desenvolver o conteúdo por acreditarem ser necessário ter sido praticante de alguma modalidade de luta. O artigo que apresentaremos hoje chama-se Lutas nas séries iniciais do ensino fundamental. Possibilidades para a prática pedagógica no ensino fundamental, de Natália Chaves Gomes, André Minuso de Barros e demais coautores. Publicado na revista Mostra e Vivência no ano de 2013. Veremos uma posição acadêmica possível sobre o assunto lutas. O objetivo do estudo foi fazer uma revisão bibliográfica sobre o tema luta na educação física escolar, para então poder entender a importância do tema, apresentar formas de classificação do conteúdo e apresentar uma proposta de organização curricular para os anos iniciais do ensino fundamental. Como a pesquisa foi feita? Na revisão de literatura, os autores fizeram uma análise qualitativa dos artigos produzidos dentro da temática pedagógica lutas, entre os anos de 2008 e 2012, em 13 revistas. Para uma análise direcionada dos artigos coletados, foram elaborados 4 tópicos de discussão que estruturaram a escrita do artigo, sendo eles algumas definições de lutas, motivos, importância e significados da luta na escola, possíveis classificações e o 4º tópico, proposta de organização curricular. No tópico Lutas, algumas definições, os autores consultam diferentes trabalhos sobre as características, princípios e significados que permeiam esse conteúdo. Ao fazerem isso, afirmam que, antes de tentar encontrar um conceito estabelecido das lutas, é necessário entender o processo histórico de formação das lutas. Um apontamento importante é que não há consenso na literatura sobre a definição de luta. Algumas dessas acepções limitam a compreensão ao combate e à oposição entre duas pessoas. Outras trazem sentidos mais filosóficos e holísticos ao entendimento dessas práticas. No texto, os autores levantam os posicionamentos de vários autores sobre o assunto para então propor uma interpretação própria. A definição proposta pelos autores do texto foi que, abre aspas, as lutas como as conhecemos representam uma forma que as sociedades encontraram para superar a adversidade de seu meio físico, fecha aspas. E com o passar do tempo, a luta foi sistematizada e aplicada a diferentes contextos, tais como guerra, esportes e etc. Momento parando para refletir. É interessante que nós paremos para pensar sobre o motivo de não termos uma definição única do que essa coisa chamada lutas que nós estudamos na escola. Podemos dizer que essa dificuldade é por conta da natureza desse objeto que estamos apresentando. Quando queremos falar sobre uma maçã, nós conseguimos muito bem ter uma ideia das características e identificar quando vemos uma. Por isso dizemos que é evidente o que é uma maçã, porque é algo facilmente visível. Mas com as lutas é diferente. As lutas são fenômenos coletivos e históricos. Perceber todas as suas características é muito difícil. Na maçã, podemos eleger um sentido, como a visão, como um critério. A partir disso, temos a cor. E podemos esperar certas respostas como vermelho e verde. Mas com as lutas, escolher um critério não acontece da mesma forma, porque apenas um sentido não é o suficiente. Temos que levar em conta quem está percebendo lutas, de que perspectiva. É uma pessoa? Uma sociedade? Diferentes definições existem quando percebemos características diferentes de um mesmo objeto. Avaliar e questionar a definição X e Y tem hora e lugar. A partir de uma determinada definição de lutas, nós podemos chegar a conclusões interessantes e pertinentes, mesmo que ela não seja única ou completa. Primeiro, devemos ser generosos para examinar as contribuições e a consistência daquilo que foi proposto e verificar sua coerência e relevância. Depois,
Devemos avaliar se uma determinada definição é suficiente ou pode ser ampliada. Ter clareza desse momento para cada discussão ajuda muito a evitar desentendimentos desnecessários. Momento parando para refletir. O tópico Motivos, Importância e Significados da Luta na Escola levanta os objetivos da escola e como a luta pode se adequar e contribuir para a formação dos alunos. Os autores propõem, primeiramente, que o objetivo da escola seja que os alunos se apropriem dos saberes que irão contribuir para exercerem seu papel de cidadãos com valores democráticos, críticos e de forma autônoma. A escola pode não ser suficiente, mas ela é necessária para formar sujeitos em um contexto de direitos e deveres. Nesse contexto, a educação física tem papel importante na formação cidadã do indivíduo e o tema luta pode compor esse papel. O desejado é que o aluno tenha a capacidade de reproduzir e transformar a cultura corporal de movimento em suas mais variadas manifestações. Para os autores, o contato com aspectos históricos, econômicos, sociais e fisiológicos das lutas permite ao aluno elaborar uma interpretação crítica das lutas com as quais ele entrar em contato. Ainda é bem comum associações erradas das lutas com violência e brigas. Essas associações e relações estão ligadas a preconceito, visões limitadas e distorcidas sobre as lutas. É o próprio tratamento pedagógico desse tema que irá proporcionar para toda a comunidade escolar, que são os alunos, pais e até mesmo outros professores, o discernimento para diferenciar lutas de brigas ou qualquer prática de violência. A pedagogização dos conteúdos lutas pode romper preconceitos acerca do conteúdo. O tópico Possíveis Classificações tem a ideia de estabelecer uma classificação das lutas, que deve ser feita pensando em como a luta vai ser trabalhada pedagogicamente dentro do contexto escolar, tratando seus objetivos, sua compreensão, vivência e tudo que envolve o seu trato pedagógico. Dentre todas as tentativas de classificação comentadas, os autores apresentam a noção de jogos de combate como uma estratégia de simplificação na abordagem das lutas. Através dos jogos, é possível fazer ações que são realizadas na luta, como por exemplo, atacar, defender, imobilizar, livrar-se, desequilibrar e tentar manter o equilíbrio, só que de uma forma mais simplificada, o que facilita a aprendizagem de determinados aspectos da luta para os alunos. A partir das leituras feitas durante a revisão bibliográfica, os autores apresentam a seguinte classificação que organiza os jogos de luta a partir das ações, sendo eles os jogos de esquivar, os jogos de imobilizar, os jogos de conquistar território e os jogos de desequilibrar. Alguns exemplos que eles dão são o cabo de guerra, a briga de galo, a exclusão do oponente de um espaço com o ombro ou as mãos e a conquista da quadra do oponente. Por fim, no tópico Proposta de Organização Curricular, os autores apresentam sua proposta de currículo de lutas para os anos iniciais do ensino fundamental. O currículo proposto aborda a luta nas seguintes dimensões dos conteúdos: dimensão conceitual, procedimental e atitudinal. Para a dimensão conceitual, são trabalhados os elementos constituintes das lutas, como os aspectos históricos, os rituais, as crenças e as principais regras. Já na dimensão procedimental, o principal está nos jogos de luta. Por fim, na dimensão atitudinal, devem ser desenvolvidos jogos cujas regras são criadas e adaptadas pelos alunos, para desenvolver atitudes de respeito à regra e inibir condutas violentas e de deslealdade. E os resultados foram: o artigo apresenta uma proposta de 8 aulas para cada ano do Ensino Fundamental 1, que organizam os momentos de trabalho das dimensões conceituais, procedimentais e atitudinais. Uma proposta simples e estruturada para começar a pensar um planejamento próprio. Por exemplo, um trabalho no primeiro ano teria previsto 8 aulas com as seguintes temáticas: conversar e definir o que são lutas, diferenciar luta de briga e os jogos de esquiva e imobilização. Já no segundo ano, após resgatar os conhecimentos anteriores, eles propõem jogos de desequilíbrio e conquista de território, seguidos por discussões sobre a representação das lutas
nas mídias animadas. É verdade que o artigo traz poucos exemplos desses jogos de luta, mas ao apresentar essa forma de experimentar combate com segurança, nos traz um ponto de partida para buscarmos por referências externas ou elaborar atividades com base nos princípios apresentados. A proposta do artigo foi apresentar uma estrutura geral de temas que podem ser explorados em aulas, uma série de pontos de partida para o nosso trabalho. Essa proposta foi justificada por uma revisão de literatura que apresentou princípios norteadores desse planejamento. Porém, todos os detalhes da execução dessas aulas precisam ser pensados pelo professor a partir da relação que tem com seus alunos. E no final, qual a importância disso para a minha prática profissional? Este estudo nos apresenta uma proposta para trabalhar lutas dentro da escola. É um ponto de partida para pensar planos de aula sem a necessidade de ser um especialista em lutas, demandando apenas compreender as características condicionantes da luta para melhor ensiná-las. O que não quer dizer que a professora ou o professor não precisem estudar o tema, pois precisam. A principal mensagem que os autores passam é que trabalhar lutas na escola não é um bicho de 7 cabeças, mesmo nas séries iniciais. O que está sendo proposto é enxergar os conteúdos das lutas como qualquer outro esporte ou ginástica, um objeto de estudo da educação física escolar. Esse foi o primeiro episódio de Voz da Educação Física, com Ederson e Caio. O link para o texto na íntegra está na descrição do episódio e na nossa página. Agradecemos o interesse e contamos com a sua audiência nos próximos episódios.